Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. É motivo de alegria de estarmos nesta manhã exaltando o nome do Senhor Jesus, um Deus glorioso que salvou a nossa alma, não é? Mesmo sabendo das nossas limitações, sabendo que nós somos fracos, imperfeitos, indignos de qualquer coisa da parte do Senhor, porque até mesmo o salário do pecado é a morte, e a gente sabe que muito pecamos, falhamos, não é? E a única dignidade que nós teríamos hoje seria a morte. Porque Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. E o que seria de nós, né? Separação nessa parte. Mas a última parte do versículo 23 do capítulo 6 de Romanos diz, não é? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Salvador. E nesta manhã queria junto com vocês fazermos uma reflexão da palavra do Senhor, né, que expressa no livro do profeta Amós, capítulo de número 8, versículo de número 11 e o 12, não é? E o versículo de número 13, que assim diz a poderosa palavra do Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errante de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Quantos diz amém por esta palavra? Meus irmãos, temos feito uma reflexão na palavra do Senhor durante esses dias, não é? Em cima deste livro, não é? Do profeta Amós. A gente sabe, não é? Nós que damos uma pesquisada na palavra do Senhor, sabemos que este livro ele foi escrito por volta do ano 706 a 755 a.C. É bem verdade que este livro ele entrou no cânon, não é, na Septuaginta, como um livro inspirado pelo Espírito Santo, e foi dado como autor o profeta Amós. Amós, ele tem dois significados, duas traduções, onde alguns interpretam como nascido pela graça, e a outra interpretação, não é, definição que alguém dá para o nome Amós, é carregador de fardo. Mas independente da interpretação ou da definição, nós já entendemos que tanto nascidos pela graça nós somos, como também somos carregador de fardos, não é? Glória ao nome do Senhor Jesus. Bem sabemos que Amós, no capítulo 1, a gente vai ver que Amós era boiadeiro e cultivador de sicômoros, não é? E sicômoros era uma figueira, não é? Onde produzia os seus figos, não é? Para até mesmo sustentação de algumas pessoas da época. Amós, ele nasceu em Judá, e era uma terra de Tecoa, não é? Em Tecoa, que era uma aldeia, não é? Glória ao nome do Senhor Jesus. Amós, pelo menos neste livro, que tem apenas 9 capítulos, ele só no capítulo 1 e 2 ele anuncia julgamento de 8 nações, pelo menos. No capítulo 1, versículo 3 ao 5, você vê que ele anuncia o juízo ou julgamento de Damasco. No capítulo 1, versículo de número 6 e 8, a gente vê ele entregando uma palavra de
juízo para também a nação de Gaza, na Filístia. Glória ao nome do Senhor Jesus. No capítulo 1, do verso 9 ao 10, a gente vê ele entregando uma mensagem, não é, aos pessoal que habitavam ali em Tiro, na Fenícia. No capítulo 1, no versículo 11 e 12, a gente vê ele entregando uma mensagem, não é, para Edom. E no capítulo 1, versículo 13, do 13 ao 15, ele entrega uma mensagem para Amon. No capítulo 2, versículo 1 ao 3, ele entrega uma mensagem de juízo, de julgamento para a nação de Moabe. E no capítulo 2, versículo 4 e 5, ele entrega uma mensagem, não é, de julgamento para a nação de Judá. E por fim, no capítulo 2, do versículo 6 ao 16, ele entrega também uma mensagem para a nação de Israel. É bem verdade que conhecemos que este livro, ele tem como tema, não é, de justiça, retidão e retribuição divina pelo pecado. Glória a Deus. O interessante, meus irmãos, é que Amós, ele via as suas mensagens. Era uma pessoa que tinha visão de Deus e tinha, não é, visões das mensagens que Deus passava para ele. Você vai ver isso no capítulo 9, versículo 1, no capítulo 8, versículo 1 e 2, e no capítulo 7, não é, do versículo 1, 4 e 6, não é, algo que Deus mostrava para ele. É bem verdade que entendemos que Amós, ele foi chamado por Deus. Você vai ver isso no capítulo de número 7 e o versículo 14, versículo 15, não é? Ele expressando para Amazias, um sacerdote, dizendo para Amazias que ele não era profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. No versículo 15 ele diz: mas o Senhor me tirou de ir após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza a este povo. Glória a Deus. Amós, ao receber o chamado, ele profetizou durante o reinado, não é? O reinado de Judá, que reinava naquela época o rei Uzias, e era da mesma época de Jeroboão II, que reinava em Samaria, por volta do ano 767 e o ano 753 a.C. Amós também profetizou 2 anos antes de um terremoto. Você vai ver isso logo no início deste livro, onde Amós, ele expressa dizendo as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Aí diz aqui, 2 anos antes do terremoto. É bem verdade que após 2 anos iria acontecer um grande terremoto por uma escala muito grande, que trouxe alguns prejuízos para, não é, o povo daquela época. E até mesmo se a gente for ver Zacarias capítulo 14, versículo 4, Amós, ele vai expressar, não é, ou seja, Zacarias vai, não é, também citar este grande terremoto que teve, que diz aqui: e naquele dia estarão aos pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade, não é, se apartará para o sul, não é? Este versículo 5 diz: e fugireis pelo vale dos montes, porque o vale dos montes chegará até Azel,
e fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. Então, Amós profetiza 2 anos antes, e Zacarias, ao citar a vinda iminente de Cristo, não é junto com a igreja, não é depois do arrebatamento, para estar guerreando a guerra do Armagedon contra as nações que se voltaram contra Israel, ele diz que seria semelhante ao terremoto que houve na época do rei Uzias, que ele estava reinando e Deus permitiu vir um grande terremoto. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, o que nós queremos falar aqui é dentro destes versículos que nós lemos. É bem verdade que o versículo de número 11, é uma palavra profética do profeta Amós, dizendo: assim diz o Senhor. Amós entendia que a mensagem que vinha para ele não era dele. A mensagem que vinha para ele era de Deus, e ele tinha sido levantado como profeta ou para proferir aquilo que Deus passava para ele. Glória a Deus. E Deus, naquele momento, usando a boca de Amós, ele diz: em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras. Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a gente conhece Deus como um Deus que sempre quis alimentar, o seu povo. A gente vê isso no capítulo 17 de Êxodo, versículo de número 6, glória ao nome do Senhor Jesus. No capítulo 16, a gente vê que Deus supre a necessidade daquele povo, quando eles estavam ali, estavam com fome, e Deus, ele passou a alimentá-lo com o maná que descia ali naquele deserto. No capítulo 17, versículo 6, você vai ver Deus, ele também saciando a sede daquele povo. Glória ao nome do Senhor Jesus. A gente vê Jesus no capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu Mateus, versículo do 13 ao 21, ele tendo compaixão de uma grande multidão e sacia a fome daquela multidão, de sorte que sobram até, cestos, para que os seus discípulos conduzissem aquela sobra. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas o maior desejo dele é saciar o nosso espírito, que tem fome e sede de Deus. A gente vê isso quando ele está ali no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu João, do versículo 13 ao 14, ele mostra, uma grande necessidade de saciar a sede daquela mulher que vinha, aquela mulher samaritana vinha ali naquele poço em pleno meio-dia e encontra com um homem, e naquele momento o homem diz: mulher, dai-me de beber. Ela disse: como tu, sendo judeu, pede a mim de beber, que sou samaritana? A gente sabe que o texto abre um parênteses e diz: porque os judeus não se davam, não se comunicavam com os samaritanos. E ele automaticamente responde para aquela mulher, falando de outra necessidade, Ele diz: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz: dai-me de beber, tu lhe pediria e eu te daria água viva. Aquela mulher, naquele diálogo, ficou impressionada, porque ele não tinha cântaro, o poço era fundo, e ela entendia que a água viva estava lá embaixo, naquele olho d'água, era uma água viva.
Aí ele disse: como tu não é que vai me dar de beber se tu não tem cântaro? O poço aqui é fundo. Era como se ela dissesse: tu já está me pedindo? Glória a Deus. E naquele momento ele diz: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que fez este poço? Bebeu ele, deu aos seus filhos, deu ao seu gado, toda a sua família se saciou. És tu maior do que ele? Aí Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, tu vai beber desta água e vai voltar a ter sede, mas no dia que tu beberdes da água que eu tenho para te dar, nunca mais terás sede, porque a água que eu tenho para te dar, ela se fará em ti uma fonte a jorrar para a vida eterna. Glória ao nome do Senhor Jesus. E Jesus naquele momento mostra para ela que o que ele tinha era muito além. Não é? No capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu João, no versículo 37, 38, 39, você vai ver, não é? E no último dia da festa, pondo-se Jesus de pé, ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Não é? E quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Versículo 38 diz: e isto ele estava falando do Espírito Santo, aqueles que haviam de receber os que crescem no seu nome. Glória ao nome do Senhor Jesus de Nazaré. Então nos mostra que Jesus ele quis saciou a grande multidão, não é? Saciou a sede daquela mulher. Glória ao nome do Senhor Jesus. Saciou a fome daquela grande multidão. Mas neste capítulo de número 8 de Amós, versículo 11 ao 13, mostra que vai haver dias que não é, ele iria enviar fome sobre a terra. E esta fome não era fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras. E olhando para esse texto, a gente vê que esse texto engloba em 3 épocas. A primeira época é a época do passado, quando Deus permitiu que os israelitas fossem levados para o cativeiro da Síria. Você vai ver isso, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, versículo de número 23, não é, em diante. Você vai ver que na época do rei Oséias, o povo de Israel foi levado para o cativeiro da Síria, não é? E passaram por situações difíceis, sem a presença de Deus, não é? A gente bem entende que mesmo ele naquelas situações, depois de Judá, depois de 126 anos depois que Israel tinha sido levado para o cativeiro, Judá também é levado para o cativeiro da Babilônia. E depois de 70 anos eles saíram do cativeiro. Mas porém, glória ao nome do Senhor Jesus, Deus ele fica pelo menos 400 anos sem levantar profeta naquela época, não é? E o povo tinha sede de ouvir aquele Deus que falava com eles. Glória ao nome do Senhor Jesus. Que a sua voz entrava dentro do seu coração. Ele sentia falta e quem sabe clamava a Deus: fala comigo. Glória a Deus. E Deus ficou em silêncio. E é tão ruim ficar sem ouvir a voz de Deus, sem ser alimentado por Deus, porque a voz dele, ela traz alimento para a nossa alma. A voz dele, ela sacia o nosso ser.
porque poderemos nos alimentamos no café da manhã, no almoço, na janta. A gente sabe que traz benefício para a nossa matéria. Mas quando deixamos de ouvir a voz de Deus, nós também ficamos com a alma desnutrida. Glória a Deus. E aquele povo ficaram, até surgir João Batista, levantado por Deus, endireitando o caminho, as veredas do Senhor, porque o Senhor já iria, surgir com o seu ministério aqui na terra, para realizar prodígios e maravilhas. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então o povo no passado ficaram um bom tempo sem ouvir a voz de Deus, sem ser alimentado por Deus. E no presente não é diferente. A gente sabe que todos os homens, eles sentem desejo, de ouvir a palavra de Deus, de estar, sendo alimentado por Deus, porque a nossa alma, ela tem sede de Deus. O salmista, no Salmo de número 42, os filhos de Corá, ele expressa: como cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Aí ele diz: a minha alma tem sede de Deus. E neste tempo presente, a nossa alma, a sua alma que está me assistindo agora, tem sede de Deus. Mas irmãos, hoje nós temos a palavra. E como é que Deus, tem enviado fome? E a gente tem percebido isso, irmãos. É porque mesmo nós tendo sede, tendo fome de Deus, às vezes procuramos, em lugares que não tem a palavra de Deus. Quando o texto diz: irão errante de um mar até o outro mar, e do norte ao oriente. A gente vê nos dias atuais pessoas andando errante de uma parte para outra, buscando a palavra de Deus, e não estão encontrando, porque só acham homens amantes de si mesmo, que está preocupado não com o bem das ovelhas, mas com os bens das ovelhas. Pessoas falsificando a palavra de Deus. Você vê na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1 e 2, Paulo expressa: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afetos naturais, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E diz, versículo 5: e tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E Paulo diz: afasta-te dele. E muitas vezes nós vamos em busca da palavra de Deus e encontramos pessoas aproveitadoras que não têm a palavra para nos saciar. Sim, irmão. E no futuro? Como é que isso vai acontecer no futuro? Não é que Deus vai enviar fome. Vai chegar um momento que a igreja vai ser arrebatada, porque esta é a promessa de Deus. Jesus, ele disse, no capítulo 14 de João, do versículo 1 em diante, ele diz: não se turbe vossos corações, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver,
estejais vós também. É uma promessa da igreja ser arrebatada. Jesus disse isso. O apóstolo Paulo, foi uma pessoa que falou muito da escatologia, deste grande acontecimento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, glória ao nome do Senhor Jesus, no capítulo 15 você vai ver, ele expressando esta vinda eminente do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e mostrando como se daria o arrebatamento naquele momento. Glória ao nome do Senhor Jesus. E ele, ao expressar, com a sua alegria para os nossos irmãos aos Coríntios, ele vai expressar, ele diz aqui no versículo, no capítulo de número 15, e glória ao nome do Senhor Jesus, ele vai expressar dizendo para aqueles irmãos naquele momento, no capítulo 15 e no versículo de número 19, ele diz: mas se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio sobre um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como Adão, como morremos em Adão, assim também todos seremos vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Glória a Deus. Aí ele diz: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Glória ao nome do Senhor Jesus. E ele, ao expressar deste fato eminente que iria acontecer, glória a Deus, no versículo de número 49 do capítulo 15, ele diz assim: e assim como nós trouxemos a imagem do terreno, que é o Adão, assim teremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Aí ele diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós transformados. Porque convém que isto que é incorruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte, pela vitória, ou na vitória. E ele diz: onde está a morte, os teus agrilhões? E onde está o inferno, a tua vitória? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então ele fala de um fato que irá ocorrer. Quando ele expressa isso, glória ao nome do Senhor Jesus, na carta que ele escreve ao nosso irmão Timóteo, glória ao nome do Senhor Jesus, ele fala, que esta vinda seria eminente, glória ao nome do Senhor Jesus. E ele diz, expressando, que a última trombeta iria soar, glória ao nome do Senhor Jesus. E quando a última trombeta soasse, glória ao nome do Senhor Jesus, expressaria,
naquele momento que, não é, o Senhor Jesus iria voltar e levar a sua igreja. E a gente sabe que a igreja, ela é, glória a Deus, um papel fundamental de proferir a palavra do nosso Deus. E a gente sabe que depois que a igreja for arrebatada, vai haver uma grande fome sobre esta terra. João vai expressar isto no livro do Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 8. Ele expressa, veja comigo por favor, capítulo 6, versículo 8, ele expressa falando de um dos grandes castigos sobre esta terra, seria justamente isso. Ele fala do quarto cavaleiro, que vem em um cavalo amarelo, ele diz: e olhei e eis um cavalo amarelo, o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Glória ao nome do Senhor Jesus. No capítulo 18 e no versículo 8 também do livro do Apocalipse, você vai ver, glória a Deus, capítulo 18, versículo 8, diz: porquanto no dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Vai ser uma forma, não é, de julgamento, porque naquele momento vai haver pranto. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo, que está ouvindo, que está me assistindo, que está vendo este vídeo, Jesus, ele coloca esta palavra no nosso coração para que nós possamos buscá-lo enquanto há tempo. No capítulo 55 de Isaías, versículo de número 6, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Versículo 7 diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem perverso, não é, a sua trajetória, e se converta ao vosso Deus, que é misericordioso e perdoar. Sua alma está sedenta no presente, e sua alma vai ficar mais sedenta no futuro, se você não tomar uma decisão